Você já parou para pensar que muita gente pode ter medo de falar com você? Olá, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal eu falo sobre situações que eu já passei ou que estou passando e falo também da importância do autoconhecimento. Eu acredito que todo mundo conhece alguém, sabe aquela pessoa que a gente, para poder falar com ela, pedir alguma coisa, seja no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, a gente fica meio que pisando em ovos, tentando encontrar as melhores palavras para se dirigir à pessoa, simplesmente para evitar conflitos. Pode ser um chefe exigente ou um funcionário irritado. Eu sei que essa situação costuma causar uma grande tensão na gente, porque ninguém consegue ficar com o coração sossegado vivendo num ambiente assim, tendo que lidar com a pessoa e tentando encontrar as melhores palavras ali, simplesmente para não causar transtornos. E normalmente essas pessoas, depois de uma explosão de raiva, elas às vezes até pedem desculpa. Ah, me desculpa, eu sei que eu fui muito rude, mas é da minha natureza, eu sou assim. Essas pessoas, parece, a impressão que dá é que elas estão culpando Deus por elas serem assim, quando na verdade caberia só a elas tentarem mudar, tentarem corrigir seus defeitos, mudar seu comportamento. Quando fala que é da natureza ser assim, parece que está culpando a Deus, não é? Então, a desculpa é até válida, porque todo mundo gosta quando alguém fala de qualquer maneira com a gente gosta quando a outra pessoa vem pedir desculpas. Mas de repente, ela poderia, junto com esse pedido de desculpas, acrescentar eu vou tentar melhorar, eu vou fazer um esforço para não falar mais assim com as pessoas. Vou tentar me esforçar para ser uma pessoa menos irritada, mas raramente isso acontece, né? E quando a pessoa fala que é da natureza dela ser assim, dificilmente ela vai conseguir mudar. E eu já estive nesse lugar, sendo aquela pessoa irritada, com explosões de raiva, e eu não conseguia nem mesmo pedir desculpas. Eu sentia até remorso depois que eu falava de qualquer jeito com as pessoas. Mas pedir desculpas era demais para mim. Porque para pedir desculpa a gente precisa de humildade. E o meu orgulho estava num nível elevadíssimo. Lá no meu íntimo eu ficava arrependida. Poxa, eu fui rude, eu falei de qualquer maneira com essa pessoa. Eu não deveria ter falado assim. Mas não pedi desculpas. E ao mesmo tempo que eu estava arrependida, eu falava assim comigo: ah, quem mandou ela mexer comigo? Eu estava quieta no meu canto, então ela que trate de ficar lá no canto dela e não vir falar comigo, me provocar. Porque aí eu falo mesmo. Quer dizer, eu me arrependia, mas não pedia desculpas e não achava que eu tinha que mudar. Eu não conseguia enxergar que estava nas minhas mãos, que cabia a mim, só a mim, tentar mudar, ser um ser humano melhor. Porque quando o orgulho é grande, a gente dificilmente reconhece nossos erros, porque a gente acha que a gente está sempre certa e que a outra pessoa que está errada. Se achamos que estamos certas e que as outras pessoas estão erradas, por que a gente iria mudar? E era exatamente assim que eu pensava, como eu estava sendo ridícula e não enxergava. Eu não conseguia simplesmente aceitar quando alguém vinha falar comigo que eu tinha feito alguma coisa errada, por exemplo. Em algumas situações eu até me calava, porque dependendo da situação, se a pessoa que vier falar com a gente estiver numa posição social acima, aí no íntimo a gente sabe que tem que ficar quieta, porque vamos supor que a gente esteja no emprego e dependendo daquele emprego. Aí vem o chefe falar com a gente. E se a gente falar o que pensa, a gente vai ser mandado embora. Aí às vezes a gente consegue se calar.
numa situação assim, quando a outra pessoa estava no nível acima do meu, no caso me referindo à posição social, porque no íntimo, como pessoa, às vezes eu me considerava até melhor que a pessoa. Então eu me calava por inteligência, mas no íntimo eu ficava com aquelas vibrações pesadas de raiva, doida para gritar, doida para explodir, mas eu sabia que se eu gritasse, se eu explodisse, o negócio ia ficar feio para mim. Eu lembro que uma vez eu trabalhava entregando panfleto, né, nos sinais de trânsito. E eu, num desses dias de trabalho, estava muito calor, aquele sol de verão mesmo. Teve um momento que eu não estava aguentando e eu sentei um pouco, fui parar num canto lá, numa esquina e sentei ali no meio-fio. Quem passa? O meu patrão. E ele me viu sentada, ele não falou nada. Quando chegou no final do dia, ele chamou minha atenção. Ele falou, com educação, é claro, mas ele falou: Alessandra, eu não estou te pagando para você ficar sentada. Ele não sabia que eu tinha acabado de sentar quando ele passou. Olha a coincidência do destino. E eu poderia muito bem falar para ele: não, eu acabei de sentar, mas eu fiquei quieta, porque eu fiquei sem saber como agir. E eu concordei, falei que ele estava certo, mas por dentro eu fiquei com aquele pensamento horrível, eu fiquei com uma raiva, mas eu consegui disfarçar bem. E a minha raiva foi tão forte, a pessoa na mesma hora falou assim: nossa, que dor de cabeça de repente. Quando a pessoa falou isso, eu me assustei, porque foi exatamente depois que eu senti aquela raiva. Então, olha o poder do nosso pensamento, das vibrações que a gente sai jogando por aí. E essas mesmas vibrações, antes de atingir a outra pessoa, se ela estiver na mesma sintonia que a gente, porque para a vibração atingir a outra pessoa, ela precisa estar vibrando na mesma faixa ali. Então eu creio que na época essa pessoa, que era o meu chefe, ele estava vibrando na mesma faixa que a minha. Ele devia estar com raiva, mas ele estava sendo educado também para não perder a funcionária. Porque também se a gente sair falando tudo que pensa, tanto o funcionário quanto o chefe, ninguém para em emprego nenhum, né? Tanto o funcionário, se for falar com o chefe, e o chefe não vai ter funcionário nenhum. Então, às vezes, a educação acaba mascarando a verdadeira intenção. Às vezes a pessoa está ali querendo explodir. Igual aquela panela de pressão, que qualquer movimento ela explode. Às vezes a pessoa está intimamente assim, mas ela acaba disfarçando. E por outro lado, essa vibração que a gente também joga nos outros, às vezes até sem intenção, é porque a gente fica com raiva e está pensando, às vezes a gente está jogando sem saber. Mas essa mesma vibração, antes de atingir outra pessoa, ela atinge a gente em primeiro lugar. Ela causa, muitas vezes, alteração no nosso corpo físico, onde a pressão sobe, dá enxaqueca, dá cansaço físico muito grande. Eu já senti tudo isso. Quantas vezes eu brigava com as pessoas e depois de um certo tempo eu estava exausta, esgotada mesmo, fisicamente falando. Foi aí que minha ficha finalmente caiu. Porque eu não aguentava mais sentir essas sensações físicas de mal-estar. E quando a ficha finalmente cai, é a hora que a gente toma vergonha na cara para tentar mudar, para tentar corrigir os nossos defeitos e tentar ser uma pessoa melhor. E mudar é um processo de autoconhecimento, onde envolve a gente procurar reconhecer nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, admitir mesmo os nossos erros e saber que a gente pode mudar, que a gente tem o direito de se esforçar para mudar o nosso jeito de ser. E ser uma pessoa melhor é uma jornada diária, onde diariamente a gente vai ser testada, vai ser colocada à prova,
vai vir aquela pessoa lá no trabalho ou na família mesmo provocar a gente para ver qual vai ser nossa reação. São os testes da vida. E às vezes, mesmo no esforço, a gente cai. Mas a gente já cai reconhecendo quando a gente está nessa proposta de evoluir como pessoa. E lembrando aqui que a gente não precisa ser perfeito. Basta a gente se comprometer com o nosso crescimento pessoal. Isso já está de bom tamanho. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.